Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu já pedi perdão para Deus hoje e agora eu quero pedir para os irmãos e para as irmãs, porque eu gosto de chegar num culto pentecostal igual esse e cumprimentar os irmãos, né? Dar paz do Senhor, dar um abraço, perguntar como que o irmão tá, como que foi a semana do irmão. A gente gosta de fazer isso, então quero pedir perdão porque hoje, por conta do frio, eu deixei de fazer isso, né? De cumprimentar muito dos irmãos, de abraçar os irmãos, porque Pastor Cláudio é uma vitória, né? A gente está aqui perseverando esse tempo. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, era para estar acostumado com frio, mas eu confesso que depois que eu vim para Cuiabá, eu acho que eu deixei de ser lá do Sul, né? Eu sinto bastante frio, mas glória a Deus, eu já pude sentir a presença de Deus aqui neste lugar. E nós sabemos que a gente não vem aqui em vão, né? A missionária Alessandra, por exemplo, mora lá do outro lado da cidade e está aqui conosco, aqui cooperando, né? Irmã, sua vinda aqui não é em vão. O Senhor não vai te despedir de mãos vazias. Lama sui kenekandara sui leba sou kana. Alai komai olabadogosh rogomai. Deus de poder e glória, Deus santo, Deus de maravilhas. Palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 12 diz: não vos preocupeis com aquilo que haveis de dizer, porque na mesma hora o Espírito vos ensinará todas as coisas. Alabá sou canai, ofá sou elemai, olabadagasuri mikanda labachai. Alabadogama suile mandara solanto mai. Elebandaragassui kerekandaragassou. Shelemai olabada solamandorogo lamai. Shalabadagasuri mikanda labassuri. Ayalamai alabassou. Ai, candarai. Deus de poder e glórias, aleluias. Deus santo, Deus de poder, Deus de maravilhas. Continuo contemplando, meu Deus, este lugar nesta noite, meu Pai. Ah, Senhor, altar, a lenha, Pai, a lenha curta, Senhor, a lenha fina, a lenha seca, a lenha molhada, todo tipo de lenha, Senhor, neste lugar, Pai querido. E também ao altar, Senhor, um altar edificado a Ti, Senhor, para oferecer a Ti o sacrifício de louvor, Senhor. Ah, Senhor, que as nossas vidas sendo oferecidas na Tua presença como sacrifício vivo, meu Deus. Ah, Pai querido, aleluia. Então te peço, Senhor, derrama, Senhor, do Teu fogo santo, do Teu fogo de avivamento, do Teu fogo de despertamento espiritual, do Teu fogo que consome toda a frieza espiritual, Pai querido, para a glória do Teu santo nome, porque nós queremos estar incendiados na Tua presença, nesta noite, meu Deus, incendiados na Tua presença, porque na Tua presença há liberdade, e nós fazemos uso dessa liberdade nesta noite, Senhor, para declarar que só Tu és Deus, e não há outro, Pai querido. Tu és o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de poder, o Deus santo, o Deus grande, o Deus de maravilhas, o Senhor da glória, o Deus de mistério, o Pai eterno, o Deus que pelo poder da Tua palavra Tu chamaste todas as coisas à existência. Ah, Senhor, nesta noite te peço, diz uma palavra, Pai, o Teu povo será abençoado. Labadai, alabasui, que me candarabassou, nere que me candarabassui, que ne alabassou, canai. Eu tenho dito ao Senhor por esses dias que a minha vida espiritual, minha vida ministerial, ela está pautada no livro de João, capítulo 3, versículo 30, onde está escrito: importa que eu diminua para que Ele cresça, aleluia. Alabasui lemaia, naragassou canasui lemandorobassou canai olabas. Deus de poder e glória, Deus santo, Deus de maravilhas. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 3, versículo 16, ela diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra nos diz que a vida eterna é essa, que nós conheçamos a Deus, que nós conheçamos a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de poder, Deus santo, Deus de maravilhas. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos aqui não conhecem algumas partes do meu testemunho. E quando eu era
Ainda um bebê, minha avó, uma assembleiana do Ministério Belém, lá no Rio Grande do Sul. A minha família não conhecia Deus, eram espíritas, frequentavam terreiros de macumba na minha casa. E minha avó assembleiana, ela pegou aquele bebê, levou na igreja e apresentou a Deus. E o pastor levantou aquela criança, aquele bebê para o alto, apresentando para Deus, e disse: Senhor, quando essa criança tiver de uso da sua razão, das suas faculdades intelectuais, que o Senhor dê oportunidade para que ela te conheça. E não foi diferente. A minha avó, fazendo uso da autoridade espiritual que ela tinha por sobre minha vida, como descendência dela, ela me apresentou a Deus. E nesse meio tempo o inimigo tentou tirar minha vida muitas vezes, com capotamento, choque, overdose, afogamento, tiro. De muitas maneiras o inimigo tentou tirar minha vida, mas Deus já tinha recebido aquela criança, já tinha recebido. E já aqui no estado do Mato Grosso, um jovem que usava droga junto comigo, cheirava cocaína junto comigo, me convidou para ir na igreja. Eu não conhecia Jesus. Eu morei por quase 20 anos no estado do Rio Grande do Sul e nunca ninguém falou de Jesus Cristo para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não tenho mágoa disso não. É porque ninguém dá o que não tem. Nós que temos a Jesus Cristo, nós precisamos repartir isso com as pessoas, porque o mundo está perecendo, Jesus está voltando e muitas pessoas sequer ouviram falar nesse Deus maravilhoso que nós servimos. Aleluia. Mas continuando essa parte do meu testemunho, esse colega meu me convidou para ir na igreja e ele usava droga junto comigo e eu pensei, se ele vai, eu vou também. Eu não ia na igreja por quê? Porque quando eu olhava para os crentes, quando eu olhava nos semblantes dos crentes, eu via algo diferente. Hoje eu entendo que é o brilho do Espírito Santo. Na época eu não sabia, não tinha discernimento do que se tratava. E eu me sentia sujo, me sentia indigno e não tinha coragem de ir sozinho na igreja. Mas como uma pessoa que fazia as mesmas coisas erradas que eu fazia, me convidou para ir na igreja, eu aceitei aquele convite. E no primeiro dia que eu fui naquela igreja, eu sentei num banco, fechei os olhos, e o pastor começou a pregar a palavra. E a palavra de Deus fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra até o mais íntimo do ventre, até fazer a separação entre alma e espírito. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Diante do nosso Deus, todas as pessoas, toda criatura está exposta. O nosso Deus é o Pai das luzes, diante dele todas as coisas estão descobertas. E aquela palavra começou a entrar no meu coração. E eu fechei os meus olhos por alguns momentos. E a minha vontade era sair daquele lugar, porque eu estava desconfortável. Mas quando eu tentei sair para a esquerda, eu havia fechado meus olhos por alguns minutos. Quando eu tentei sair para a esquerda, tinha um anjo que, sentado, ele era do meu tamanho de pé. À esquerda. Olhei para a direita, outro anjo que, sentado, ele era do meu tamanho de pé. E eu percebi uma grande autoridade naqueles anjos, de maneira que eu não tive coragem de sair nem para a esquerda nem para a direita. Eu pensei em dar um pulo para frente, um pinote para trás, mas eu continuei ali escutando aquela palavra, e a palavra de Deus foi entrando no meu coração. E aquele pastor Ricardo, Deus recolheu ele agora na Covid. Eu percebi através do semblante dele que Deus estava dando um discernimento para ele do que estava acontecendo comigo. Aquela palavra estava trabalhando no meu coração. E foi a primeira vez que eu fui na igreja. Deus me pegou na primeira vez. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então aí Deus vai nos curando, vai nos libertando, vai tirando tudo aquilo que desagrada a Ele, para que a gente possa desfrutar da presença do nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 3. Por gentileza, quem está com a Bíblia, com a espada, eu convido a me acompanhar nessa leitura. Louvado seja o nome do Senhor.
Aqui fala a respeito de um espírito excelente que estava sobre a vida de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos já conhecem, já escutaram alguma ministração a respeito dessa passagem bíblica de Daniel, capítulo 6, que nos fala a respeito de um espírito excelente que estava por sobre a vida de Daniel. Quem aqui já ouviu falar de um grande evangelista chamado Billy Graham? Faz assim com a mão. Glória a Deus. Vários dos irmãos já ouviram falar. Billy Graham dizia que o crente, quando ele escuta uma ministração, um sermão, uma palavra, ele absorve cerca de 10% daquilo que ele está escutando, que ele escutou. Então, se a gente pegar essa ideia para agora, para os nossos dias, a gente pode escutar 10 pregações a respeito de uma mesma passagem bíblica e mesmo assim talvez a gente corra o risco de não ter a compreensão total daquilo que Deus está nos ensinando na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no capítulo 6 de Daniel, eu vou ler aqui especificamente o que está escrito no versículo 3, que diz: então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus é um privilégio. Eu quero profetizar aqui no meio dessa congregação nessa noite. Labassou canaia. Raio labassou canahacile meai. Lemai olabadagassuri me andarabachai. O Senhor Deus vai inverter a fila. Lá e comanda agassou. Aí lá e lá e comanda aragassou que ne camai eu faço. Nere mandarassou canai que me candaia. Aquele que estava lá no último lugar na fila vai vir para frente da fila, aleluia. Porque a matemática de Deus é diferente. A matemática de Deus é diferente. A matemática de Deus diz que para subir tem que descer, para nascer tem que morrer, para dar tem que receber. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está invertendo a fila aqui. Alamaia. Nereke me candarabassou. Deus de poder e glória, Deus santo, Deus de maravilhas. Enquanto nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das nossas coisas. Enquanto nós estamos aqui colocando a Deus em primeiro lugar na nossa vida, Deus vai nos colocar em primeiro lugar em muitas outras coisas, e isso é profético, aleluia. Mas é só para quem crê. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A gente podia estar fazendo muitas outras coisas, estar com a família, estar fazendo muitas outras coisas, mas nós estamos sensíveis àquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E a obra é de Deus. Se nós parar, Deus levanta outro. Deus levanta outro. Tem crente que é preguiçoso. Tem crente que é negligente. Tem crente que quer fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Lá e comaia. Lá eu lá suri me canda lá baixai. Lá eu mandar sou canirraço. Deus de poder e glórias, aleluias. Deus de maravilhas. Voltando aqui para esse espírito excelente que estava por sobre a vida de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu anotei aqui alguns pontos que se relacionam com o que acontecia na vida de Daniel. São 7 pontos, eu quero detalhar rapidamente aqui, e depois a gente vai estar ainda buscando a face de Deus. Daniel, ele tinha firmeza de propósitos, irmãos, porque ele determinou no coração dele que ele iria orar 3 vezes a Deus. Voltado para Jerusalém, no quarto de Daniel havia uma janela para, a palavra de Deus fala que para a banda de Jerusalém. Então Daniel ali 3 vezes por dia ele orava a Deus. Quem de nós aqui tem conseguido orar 3 vezes a Deus por dia? Talvez alguém que não está trabalhando, talvez alguém que está estudando, que tem um pouquinho mais de tempo, talvez consiga, mas é um desafio a gente conseguir
orar 3 vezes a Deus no dia. Então, um dos aspectos da pessoa que tem um espírito excelente é esse. É firmeza de propósito. Firmeza de propósito. Né? A palavra de Deus fala que determinando tu algum negócio, tu prosperará e a luz brilhará nos teus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então é um dos aspectos da pessoa que tem um espírito excelente. Eu quero já de antemão dizer aos irmãos o que é ter um espírito excelente. Ter um espírito excelente é ter o próprio Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem aqui tem o Espírito de Deus? Glória a Deus. Deus de poder e glória, Deus santo, Deus de maravilhas. Sim, meu Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Somos tua morada, Pai querido. Somos tua morada, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem um espírito excelente também, Deus muda as circunstâncias. Deus muda as circunstâncias para quem tem um espírito excelente. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Quem tem o Espírito Santo de Deus é honrado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes, missionária Kelly, nós deixamos de receber alguma coisa porque a gente não honra a unção que está na vida do outro? Sabe qual unção que nós vamos ter sobre a nossa vida? A unção que nós honrarmos na vida do irmão, da irmã. Tem irmão que não honra a unção que está na vida do irmão e da irmã. Labaçou, lamaia. Nekemekandarabaçou. Chaiomatou, kenerra. Labaçou, lamandaragaçi. Aí comandagaçou, lamaia. Deus de poder e glórias, aleluias. Nós sabemos aqui através da leitura do texto bíblico de Daniel, capítulo 6, que Daniel ele sofreu ali uma perseguição por conta dos outros colegas dele, vamos dizer assim. Daniel, ele viveu na Babilônia durante 66 anos. Se a gente fizer aqui uma retrospectiva da cronologia bíblica, a gente fazendo uma conta aqui, Daniel mais ou menos com 16 anos, ele fora levado cativo de Judá para a Babilônia, e ele ficou 66 anos ali na Babilônia, e Daniel ajudou a administrar praticamente 5 reinos durante 66 anos ali na Babilônia. Eu próprio não fiz nenhum estudo mais aprofundado para saber exatamente com qual idade que Daniel foi recolhido por Deus, mas até 72 anos Daniel estava nativa, 72 anos. E tem gente aí com 40, 50 achando que está tarde para servir a Deus. E Daniel servia a Deus ali na Babilônia, tanto é que aqui em um determinado trecho da palavra de Deus, o próprio rei, ele manda que ele faz uma nova lei, um novo edito, dizendo que todos deveriam adorar ao Deus de Daniel, né? Porque Daniel, o rei via em Daniel ali aquele espírito excelente da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E dessa maneira a gente glorifica a Deus, porque quando as pessoas que não conhecem a Deus veem em nós esse espírito excelente, elas reconhecem que Deus é da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de poder, Deus santo, Deus de maravilhas. Aí voltando aqui no texto bíblico, quando Daniel, eu fico pensando aqui, Daniel foi jogado na cova dos leões por conta de ciúme, de inveja, de perseguição. Aqueles colegas de Daniel diziam: quem que é esse cativo de Judá para vir aqui na Babilônia e querer? Porque de alguma maneira eles entendiam que o rei queria colocar Daniel como o primeiro. E eles sentiam de Daniel ciúme, inveja. Eles queriam acabar com Daniel. Só que o que aconteceu com eles posteriormente é que aquilo que eles queriam fazer para Daniel, Deus fez com eles. Eles queriam que os leões comessem a Daniel e eles foram comidos pelos leões.
Não só eles, mas os filhos dele, a casa dele, foi jogada naquela cova e comida pelos leões. Eu fico pensando, a Bíblia não fala isso, mas eu fico aqui, como dizem os pregadores, conjecturando, quando Daniel foi jogado ali naquela cova dos leões, a palavra de Deus fala que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Labai, alaba, solamandorogosh. Ele mandaragaçue, querecandarabachai. Poder santo Deus de Deus. Eu fico imaginando aqueles anjos ali chegando perto de Daniel, com aquele nariz grande, com aquele olfato aguçado, e cheirando a Daniel. Aí eles cheiraram a Daniel. Naquele tempo não tinha perfume, Paco Rabanne, essas coisas todas, Calvin Klein, né? Mas tinha um detalhe. Daniel, ele tinha uma dieta à base de legumes. E aqueles anjos chegaram com aquele narigão, com aquele faro aguçado, cheirando Daniel, e cheiraram Daniel, e não sentiam o cheiro de carne. Eles deviam sentir cheiro de quiabo, de beterraba, de alface. E até onde eu sei, leão não é vegetariano. Aí o que aconteceu, né? Mas Deus também ajudou, mandou o anjo dele ali para fechar os leões. Aí fechou a boca dos leões, a narina cresceu mais ainda, ficou mais aguçado o faro daqueles leões. Mas eles queriam carne, e Daniel não cheirava carne. Quem aqui não cheira carne? Glória a Deus. Crente tem que cheirar óleo. Lamandaragafi, kenekandarabassou. Aelemassou, canai. Herebe, xerei, camai. Lamandarassou, laico, kenerras. Aelemassou. Chaiolabadarras. Nerekemekandarabassou. Lemaiosai, comandagassou. Aonde está o povo que adora a Deus? Aleluia. Ai, camaço. Lemaiolabas. Oh, Pai querido, inclina, Senhor, os teus ouvidos, meu Deus, para a oração que é feita a Ti, Senhor, neste lugar, Pai querido. Contempla, meu Deus, desde os altos céus, Senhor, o Teu povo nesta noite, neste lugar, que não mediu esforço, Pai, para estar na presença, que tem, Senhor, não sido somente ouvinte, leitor da Tua palavra, mas cumpridor da Tua palavra. Ali, Senhor, em Tua palavra, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, está escrito: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma promessa por sobre esse ministério, há uma promessa por sobre este trabalho, e o inimigo tem se levantado de uma maneira furiosa contra esta obra, trazendo dissensão, trazendo confusão, mas esta obra é de Deus, e Deus vai dar o crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de maravilhas, Deus santo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fico feliz em ver os irmãos e as irmãs perseverando na presença de Deus. Nós estamos na 7ª semana, no 7º dia desta campanha. E a palavra de Deus nos fala aqui no livro de Josué, que aquele povo ali liderado por Josué, rodeou aquelas muralhas 7 vezes, recebendo instruções de Deus. Mas não foi o grito que aquele povo deu que derrubou as muralhas, foi a obediência a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de poder, Deus santo, Deus grande, Deus de maravilhas. Quem aqui veio buscar alguma coisa da parte de Deus, levanta a mão assim. Vai comandar gassuri me canda lá baixar. Ela vai lá com na solai com querer candará gasso. Neremio naramandiosai. Lu kurobo diosamando roche. Hello do rocha lá morro de guerra. Neresh. Hello canai comandar so que ne cai. Deus de poder e glórias, aleluia. Irmãos, Deus
Sendo um Deus tão grande, a ninguém Ele despreza. Deus nos conhece e nos chama pelo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está contemplando este lugar nesta noite. Os olhos de Deus estão por sobre este lugar. Os ouvidos de Deus estão inclinados essa noite para escutar o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa intercessão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de poder e glória. Deus santo, Deus de maravilhas. Tem um anjo aqui de Deus recolhendo lágrimas. Um anjo aqui de Deus recolhendo gemidos. Tem um anjo de Deus aqui recolhendo petições. Lamaia, sou lamai, assuri mikanda labachai. Ayolaba, soramandai, yolai, comai. E à medida que a igreja glorifica o nome de Deus, à medida que a igreja glorifica o nome de Deus, essas lágrimas, essas súplicas, essas petições sobem até a presença de Deus, como um cheiro agradável de incenso queimado no altar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo Deus envolvendo essas lágrimas, essas súplicas, essas petições com as brasas do altar. Lá e comandagas candalabaxaia. Elema soremicanda labaxaia. E devolvendo este lugar em forma de resposta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de poder, Deus santo, Deus de maravilhas. Oh Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito da verdade, continua fluindo neste meio aqui, nesta noite aqui no nosso meio, aleluia. Que onde houver um coração, aleluia, aberto para glorificar o teu santo nome, Pai, que seja visitado pela tua presença nesta noite. Para a glória do teu santo nome, Pai, eu te estende o teu braço forte e poderoso. E abre, Senhor, as tuas generosas mãos por sobre a vida do teu povo nesta noite. Para colocar de pé diante de ti, para fortalecer, para abençoar, para prosperar. Pai, meu Deus, distribuindo, Senhor, dons espirituais para fazer a tua obra. Lamanda soramayo, neregemeha solamandorogoshai. Ai robodiosa, monogayo, elemandorosh. Olá, comandaio, colamandorogoshai. Deus de poder e glória, Deus santo, Deus de maravilhas. Aí comandagassurimicanda labachai. O Pai está na casa, aleluia. Lá e comaia. Hereba sotana sulamandorogoshai. Holobodiosa. Neregeme candaragaço. Relama solamandorogosh. Deus de poder e glórias, aleluia. Só tu, Senhor, és santo, Pai. Só tu, Senhor, és digno, Pai, de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Nós nascemos, meu Deus, para adorarmos a ti, Senhor. Continua, Senhor, recebendo, Pai, nosso louvor, adoração nesta noite, Pai. Porque aprove a ti, Senhor, pela pessoa bendita do teu Santo Espírito, nos atrair a tua presença nesta noite, Senhor, aleluia. Ah, Pai querido, Deus de poder, Deus santo, Deus de maravilhas, santo é o nome do Senhor. A palavra de Deus no livro de João, capítulo, Deus santo, aleluia, Deus de maravilhas. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 14, versículo 16 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Deus nos chama para ser templo, morada e habitação do Espírito de Deus. De maneira que aquele mesmo Espírito excelente que repousava por sobre a vida de Daniel, repouse por sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de poder, Deus santo, Deus de maravilhas.
que nós deixemos de conduzir a nossa vida por sentimentos, mas que possamos conduzir a nossa vida pelo que Deus nos diz na sua palavra. E Deus tem muitas promessas para as nossas vidas na palavra dele, e nós precisamos tomar posse dessas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. A minha oração nesta noite é que a igreja possa ter aumentado a sede e a fome das coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala: abre a tua boca e te encherei. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos dessa presença maravilhosa na nossa vida, que é a presença do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos faz ir além. Com a nossa força, com a nossa inteligência, nós vamos só até um determinado lugar. Por isso nós precisamos da força de Deus para que a gente possa romper. Deus não nos chamou para sermos enfermos, porque Ele já levou ali na cruz do Calvário as nossas enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer um convite aqui aos irmãos que ainda, os irmãos que estão servindo a Deus por algum tempo, mas ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo. Os irmãos que por algum motivo pensam que não precisam do Espírito Santo para conseguir vencer, para conseguir ir além. Irmãos, o nosso Deus é um Deus tão grande que diante dele todas as outras coisas se tornam secundárias ou insignificantes. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus deu instruções ali aos apóstolos para que permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Tem gente querendo fazer a obra de Deus, Rosângela, sem estar revestido com o poder de Deus. E Jesus Cristo, nosso mestre, ele deu instruções claras aos discípulos, dizendo: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Tem irmãos aqui que têm perseverado na presença de Deus, têm perseverado na presença de Deus, mas ainda não foram revestidos com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que eu falo, a igreja, é o mesmo Espírito excelente que estava por sobre a vida de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. E o que acontecia, missionário disse, na vida de Daniel, por conta dele ser ali templo e morada do Espírito Santo de Deus, Deus revelava a Daniel sonhos, Deus dava a Daniel sabedoria para resolver enigmas. Deus, as pessoas quando olhavam para Daniel, conseguiam ficar indiferentes diante de Daniel, porque aqueles que carregam um espírito excelente da parte de Deus, eles se destacam. Primeiro momento ali, Daniel, mais 120 homens, ele foi separado sendo um dos 3 príncipes, e posteriormente aquele rei considerava colocá-lo por sobre todo o reino. E eu quero convidar aos irmãos, quem aqui já percebeu que o tempo está passando muito rápido? Quando a gente olha 9, quando olha 11, quando olha 15, quando olha 20, o tempo está passando muito rápido. Muito rápido. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele vai voltar num piscar de olhos. Vai voltar num piscar de olhos. Nós precisamos redobrar a nossa oração, a nossa vigilância, porque o nosso Deus, ele está voltando, e Jesus tem pressa, e Jesus quer usar pessoas aqui, como canal de bênção, no meio da família, no trabalho, na faculdade, na escola. Jesus quer te usar, só que para Jesus te usar, você não pode estar só, ele tem que estar contigo, ele tem que estar contigo. Eu quero convidar os irmãos que já aceitaram a Jesus há algum tempo, mas ainda não foram revestidos com o poder de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo. Tem alguém aqui entre nós que ainda não foi batizado com o Espírito Santo? Louvado seja o nome do Senhor.
Deus de poder, Deus santo, Deus de maravilhas. Santo é o nome do Senhor. Deus de maravilhas. Irmão, por gentileza, irmão que levantou a mão, vem aqui na frente. Deus santo, Deus de maravilhas. Santo é o nome do Senhor. Deus de maravilhas. Santo é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fica aqui, irmão, por gentileza. Em nome de Jesus. Espera só um pouquinho, pera. Um pouquinho. Deus de maravilhas. Temos mais um irmão aqui que não foi. Cadê os obreiros aqui dessa obra, desse ministério, para estar me ajudando aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Tem mais gente que não foi batizada com o Espírito Santo ainda, irmãos. Tem mais gente que foi batizada com o Espírito Santo e talvez essa seja a última oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Landaraço, lamai, olai, comandagassuri, andaraiorras. Aiolai, comandagassou. Deus já falou contigo. Tu está resistindo. Deus está falando aí contigo. Lá e comandagassou. Levante aí da tua cadeira, levante aí do teu lugar. Aiolabá, solamandaiossaia. Aiolamandaragassui, que necandaragaxá. Deus de poder, Deus santo, Deus de maravilhas. Harrocopochofatokomaniaçou. Alimandaia. Aiolai, comandagassui, que necandará. Deus de poder e glória, Deus de maravilhas. Quero convidar aqui as irmãs, né, as obreiras, as missionárias aqui para me ajudar. Louvado seja o nome do Senhor, estendendo a mão aqui para esses 3 irmãos que vieram aqui na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de poder e glória, Deus santo, Deus de maravilhas. Santo é o nome do Senhor. Deus de maravilhas. Pai querido, aqui, Senhor, está, Senhor, o teu povo na tua presença nesta noite, Pai querido. Louvado seja o nome do Senhor, buscando a tua face. Nós estamos aqui, Senhor, fazendo tudo isso por fé, Pai querido. Tudo por fé, porque tudo que não é pela fé é pecado, Pai querido. E nós iremos orar, Senhor, aqui, Senhor, a tua visitação, Pai. A visitação do teu Santo Espírito, Pai querido, por sobre esses 3 irmãos que estão aqui na tua presença. Então te peço que do norte, do sul, do leste, do oeste, vento do Espírito sopra neste lugar, aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salandaraçou, kenekandarabachai. Mandagassuri mikanda labassou. Andarai olabadagash. Deus de poder e glória, Deus santo, Deus de maravilhas. Andarabassou, canabassuri mikanda labassou. Rebe, lebe, labai, olabandarabatiri, mekamaniosa labadagassuri mikanda labash. Lai comandagassuri mikanda labassura, mandarabassuri andorogo e andarabachai. Nere kamandarabassou, canaio, labassou, yandarabassou, canabassou. Robacho, quebei, lá yolandoro. Ilima, sulai, comandagassuri, andarabachai. Deus de poder e glórias, aleluia. Deus de maravilhas, aleluia. Sopra, Pai, sopra, Senhor, aleluia, teu fôlego de vida, Pai, nas narinas, meu Deus, dos teus filhos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Sai lá, yo, lama, soramandaragassou, lemandaragassuri, mikanda labassou, nere, kamaia. Glorifica o nome de Deus, aleluia. Glorifica o nome de Deus, aleluia. Labadagassuri, mikanda labassou, nere, que mikanda labassui, lebassou, nere, que mandorou, shai, labadagassou, naras. Deus de poder e glórias, aleluias. Deus de maravilhas, Deus santo, aleluia. Ah, Pai querido, Deus de poder, Deus de maravilhas, aleluia.
Eu quero, meu Pai, profetizar, pois, sobre a vida dos teus filhos nesta noite, Pai. Pedindo, Pai querido, que por esses dias, Senhor, aleluia, Tu venha, Pai, completar, Senhor, aquilo que Tu iniciaste, Senhor, na vida deles, Pai querido, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que eles venham, Pai, se constituir, Pai, em um instrumento, meu Deus, de bênção, meu Pai, em Tuas mãos, Pai, que através da vida deles, Pai querido, muitas pessoas possam vir para a Tua presença, possam Te conhecer, possam ver, entender, saber que só Tu és Deus e não há outro, Pai querido. Para a glória do Teu santo nome, aleluia. Deus de poder, Deus santo, Deus grande, Deus de maravilhas, Senhor da glória, Deus de mistério, Pai eterno. Visita, Senhor, os Teus filhos nesta noite, Pai. Derrama, Pai, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, da Tua unção, do Teu óleo santo. Para a glória do Teu santo nome, Pai, enche-os com Tua presença. Rabaço, labadagassuri, micanda, labassou. Andarabassou, canabassuri, micanda, labaxaia. Deus de poder, Deus santo, Deus de maravilhas. Continua abençoando o Teu povo, Pai. Repreende, meu Deus, toda a fúria do maligno contra esta obra, Pai querido, aleluia. Que caia por terra no poder e autoridade, meu Pai, todo levante do inferno, toda tranqueira levantada pelo maligno contra esta obra, contra este trabalho, que caia por terra no poder e autoridade do nome de Jesus. Alabaço, lamandaragassou, canaia. Arcomandagassuri, micanda, alabaçou. Deus de maravilhas, aleluia, fortalece o Teu povo na Tua presença, Pai. Para a glória do Teu santo nome, Senhor. Abençoa, Pai, cada família aqui representada, meu Deus. Que os Teus filhos e as Tuas filhas, ao adentrarem seus lares, adentrarem a porta das suas casas, Pai. Que o Teu anjo já tenha chegado antes, meu Deus, aleluia. Estende, meu Deus, a Tua salvação, Pai, porque em Tua palavra está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Eu profetizo, eu reivindico, eu declaro, Senhor, aleluia, esta noite, meu Deus, a salvação, meu Deus, no meio das casas, das famílias, para a glória do Teu santo nome, Pai. Vai tocando, Pai, naquele coração endurecido. Ai, comandagassuri, micanda, labassou. Ai, colabash. Porque a Tua unção que despedaça todo jugo, Pai querido, aleluia, vai libertando, Pai, vai curando, vai vivificando, vai despertando espiritualmente, para a glória do Teu santo nome, aleluia. Deus de poder, Deus santo, Deus de maravilhas, aleluia. Deus santo, aleluia. Tem alguém entre nós aqui que ainda não aceitou a Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador? Se tiver, faz um sinalzinho assim. Tem alguém aqui entre nós que ainda não aceitou a Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador? Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo já aceitou, né? Glória a Deus. Deus de poder e glória, Deus santo, Deus de maravilhas. Deus santo, aleluia. Eu agradeço por nome de Jesus e passo a palavra para o pastor Cláudio.